Olá, meus amados, muito boa noite. Luan Ribeiro, boa noite, paz seja convosco. Tudo bem com você? Espero que esteja aí tudo bem. Estão me ouvindo bem? Hoje a nossa live aqui com o professor Rodrigo será com Tribunal de Cristo, parte 2. Tribunal de Cristo, parte 2. E eu estou aqui num aniversário e dei uma saidinha aqui para nós fazermos a nossa live de hoje. Então, muito boa noite. Oséias 72, Augusto, muito boa noite. Muito boa noite, Thalita Fontes. Muito boa noite, Thay Rodrigues, Lhama. Muito boa noite, Odirley, lá em Fortaleza. Odirley, você está em Fortaleza ainda? Muito boa noite. Boa noite, Thalita. LF, boa noite. Gica Bonaldo, boa noite. A cada um de vocês, paz seja convosco. Eu tô aqui num churrasco na minha sogra, meu. Tá aqui, tá. Meu, tá. Tamo na carne mesmo aqui. Aí, eu arrumei um escritóriozinho aqui, uma cadeira de gamer maravilhosa que eu tô aqui, ó. Pá! Show! Aqui para fazer a nossa live. O Dirley tá em Fortaleza ainda. Deus abençoe você. Larissa Shiroma, que tem uma empresa de doces agora. Deus vai te abençoar muito, Larissa. É a namorada do meu filho. Beijão para você. Fátima Santos, pastora Isaura Procópio. Muito boa noite, paz seja convosco. Clima maravilhoso aqui na capital cearense. Quantos graus está fazendo aí? Glória a Deus. A Chiquinha está aqui com a gente também. Glória a Deus. Menina abençoada. Manda doce para mim. Puxa, que coisa linda, hein? Manda para mim também aqui. Glória a Deus. Vamos orar. Alguém poderia dar um toque no professor Rodrigo? Porque eu não falei com ele antes da live aqui e talvez ele tenha mandado algum recado para mim e eu não ouvi. Como eu disse para vocês, estava num churrasco e agora, 5 para as 9, o Senhor, o Espírito Santo de Deus falou, olha, vai perder galardão, hein? E aí eu já lembrei, corri para cá, peguei o celular e já comecei a falar. Então, se você puder, alguém mandar um toque para ele, para ele entrar aqui, já vai ser bom, viu? Ou isso, glória a Deus. A Gica Bonaldo, ela é muito ativa, muito pronta. Vamos orar então? Eu estava na carne, no churrasco, na linguiça pimentada, no pãozinho de alho aqui, coisa mais linda. Tinha até um suco de uva maravilhoso, mas eu abandonei tudo isso para falar aqui com vocês e eu quero orar então para eu parar de enrolar, né? Lembrando que nós temos o nosso curso, um curso que Deus está assim nos presenteando, estamos fazendo juntos, um curso sobre entrando na dimensão da prosperidade financeira. Estamos fazendo esse curso às segundas-feiras, às 21 horas no YouTube. Então seria bom vocês correrem lá, deixa agendado aí. Vou deixar as aulas disponíveis até o término do curso. Terminou o curso, então eu fecho as aulas e coloco na nossa plataforma de ensino. Muito boa noite, Maria, JS 2015. Eu vou para aí, Odirley, todo ano eu vou para o Ceará. Esse ano eu fui em janeiro. E talvez então no próximo ano, em janeiro, eu esteja aí também. Ok? Muito boa noite. Ellen Martins, como tá a nossa Duda? A nossa Eduarda? Como ela tá? A menina vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Queremos orar então até o nosso professor entrar para que a gente possa, você que tem alguma pergunta, você já pode então já ir colocando aqui na nossa caixa de perguntas. Então pergunta, agora você faz e eu clico aqui no interrogação e vem uma caixa de perguntas. Vamos fazer um teste antes do professor entrar? Alguém faz alguma pergunta aí?
na caixa de perguntas para eu exatamente ver se está funcionando? A gente pode fazer isso? A hora da escatologia entrou, glória a Deus. Ok? Vamos orar então para já colocar ele aqui no ar. Pai de amor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é magnífico, fiel, misericordioso, bondoso. E o Senhor nos ama, Pai. O Senhor entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para termos uma vida e uma vida em abundância aqui nesta terra, Pai. E queremos desfrutar de tudo que o Senhor tem nos dado, inclusive das amizades, dos nossos irmãos que o Senhor está colocando cada dia mais, Pai, para estar aqui conosco, para nos conectar. Irmãos que estão no Ceará, outros que estão no Japão. Pai, o Senhor tem nos conectado como realmente nós somos um corpo em Cristo Jesus. Obrigado por isso, Pai, por termos a oportunidade de estudar sobre o Tribunal de Cristo, a parte 2, ó Deus. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse aprendizado e por essas pessoas que estão aqui conosco esta noite, ou que vão assistir também num outro horário. Nós os abençoamos e que haja revelação, e dessa revelação do teu Espírito Santo que haja libertação, e havendo libertação que haja salvação, Pai, e muito serviço e muito trabalho para recebermos muito galardão, Pai. É esse o dom que o Senhor entregou nas minhas mãos, incentivar o povo a trabalhar, trabalhar, trabalhar em prol de um galardão eterno, Pai. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus a todos vocês. Lembrando que nós temos um curso também que já está na plataforma do professor Rodrigo de homilética, para você aprender a pregar, a se comunicar com o público e preparar as tuas mensagens, preparar as tuas lives, e já está lá no nosso PL Academy. Entre, porque de repente você vai fazer uma live amanhã e você já pode se preparar melhor. Inclusive tem até um módulo lá de oratória. Dentro do curso de homilética tem oratória e é muito interessante. Eu fiz o curso, assisti todos os módulos e eu aconselho você também a entrar. Vamos agora chamar aqui o nosso professor, a hora da escatologia, em nome de Jesus. Meu amado professor, estávamos aguardando aqui o nosso mestre esta noite esplendorosa, você com cabelo cortado, asseado, tomado banho, para você falar aos nossos corações. Seja muito bem-vindo, e quem está feliz com Jesus aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus, amém. Muito bom. Muito obrigado aí pela recepção calorosa, pastor Marcelo. Você é um pastorzão, amigão aí presente que Deus me deu. Eu queria, inclusive, antes da gente entrar, então, te mostrar umas coisas que eu queria te mostrar semana passada, aquele Eita, coisa dia. boa. E eu acabei Pode não falar. mostrando, que é o seguinte, ó. Esse aqui só que aparece invertido para você. Mas esse aqui é o manual para ser um Jedi. É o manual Olha do que caminho coisa linda. Jedi de Star Wars, né? E aqui a filosofia de Star Wars. Agora o nosso livro, aproveitando já que a gente está mostrando o livro, né? Tá lá o status que ele tá vindo. Eu devo recebê-lo amanhã. E uma vez que eu recebo amanhã, ele vai seguir para uma lote especial para você. Então aí os irmãos estão me ouvindo, já recebe esse feedback aí. Eu não estou mandando para vocês via correio normal, não. Ele chegando para mim, ele vai muito rápido aí para vocês. Então, se chegar amanhã aqui, é possível que à noite ele já esteja aí em São Paulo com vocês. Aí eu vou ficar numa alegria danada, porque eu também já estou numa ansiedade doida, assim, para que vocês tenham esses livros logo em mãos. E, bom, lembrando que aí chegando eu tenho que escrever a dedicatória daqueles irmãos que pediram para nós escrevermos. E aí, eu não sei se você está sabendo, pastor, quase que eu fui aí essa semana. Giovana Eita, apareceu tá aqui brincando. rindo já. Foi, porque a Maura havia me contado que era aniversário da Tayane. E aí eu comecei a olhar É, as passagens e ver como é que era o voo do Rio para aí. Porque parece que é 40 minutos, sei lá, parece que é muito é rápido. E eu tô muito rapidinho. pertinho. Eu tô muito pertinho do Rio aqui, né? Tô coladinho. Eu tô mais. Minas Gerais, para quem não sabe aí, eu tô em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas eu tô mais perto do Rio do que da minha capital, Belo Horizonte. Nós aqui de Juiz de Fora é muito mais fácil para nós irmos ao Rio
do que ir para Belo Horizonte. E aí, ó, a Tayana apareceu aí. Como a Maura havia me falado de surpresa, ela já tinha me contado há alguns dias, assim, que inclusive que tinha um churrasquinho para ela nos Bonaldo. E aí eu cogitei a possibilidade de ir, quase que eu fui, rapaz. Mas aí eu ia ter que voltar tão correndo e eu não queria ir sem falar com você, porque eu quero ir com o tempo que eu quero estar com você, quero estar com a pastora Priscila, e até porque, não sei se os irmãos sabem, mas a gente só se conhece virtualmente, né? Então, É mesmo verdade. vocês é só virtualmente. Então, eu quero ir, na verdade, com o tempo. A Giovana tá falando aí, ó, churras de lei, aí, ó, bacana. A Sofia tava Não. lá também, porque eu vi nos stories a Sofia lá, e elas Sim. cantaram e fizeram um É negócio. churrasco toda semana, não tem, É não tem, coisa ó. muito boa. Nos Bonaldo é churrasco toda semana. Eu Deus tô é aqui bom. no churrasco, mas é o seguinte, churrasco para mim é uma vez por mês só. Então eu fico longe da casa dos Bonaldo, porque senão eu vou sair da forma, Pois entendeu? é, rapaz. Então eu Eu tô fico fora longe da por forma. isso. Mas é uma família abençoada que tem uma comunhão fenomenal. E quando você vier para cá, não se esqueça que nesse churrasco eu tô junto, tá? Opa, Me chama vamos, vai ser um eu prazer. para ir junto. E falando dos livros, você que ainda não comprou o seu livro, ainda está faltando eu fazer algumas transferências para o pastor. E eu estou aguardando exatamente o livro chegar para que eu tenha todos os pedidos em mãos para fazer só uma transferência. Porque a transferência a gente tem que ficar pagando, né? E eu não gosto de pagar taxa para banco, não. Então, chegando, eu já transfiro de uma vez só para o professor Rodrigo, e aí então ele manda todos os livros para nós, tá? O livro autografado para você, no teu nome. Isso vai ter um valor quando esse livro chegar a 1.350.000 Eita. cópias vendidas, esse teu livro autografado vai valer muito. Então, olha só, Eita. como investimento, que eu sou investidor, viu? Então você sabe que o ouro está valendo muito agora, está mais de US$ 2.000 a onça. Esse livro Nossa. vai se valorizar muito mais do que o ouro. Amém, amém. Então, como investimento, vale a pena você comprar alguns também. Porque você lendo esse livro, você vai juntar galardão, como nós vamos ver hoje, aonde a terra, o ladrão não rouba. E é disso que nós vamos falar isso. Então, você ainda tem oportunidade para comprar o teu livro, dá um toque aqui, em qualquer um que está na live aqui, a Larissa que está aqui. A Larissa que está aqui, você pode entrar no nosso grupo e ainda fazer o teu pedido. Até o Bonaldo Pai falou de Eu churrasco, ele vi, entrou hoje, olha lá. eu MP vi. Bonaldo entrou. Hoje Eu tava tem festa esperando no você acabar de céu! falar. Eu tava esperando você acabar de falar pra falar assim, ó, olha, até o Bonaldo Pai entrou, a Roberta já tava ali rindo. E o Bonaldo Pai Sim, entrou, rapaz. Eu falei assim, então nós estamos com prestígio. É sinal de muito então. prestígio, viu? Né? Vamos lá então, vamos trabalhar um pouquinho Vamos, hoje, vamos porque, lá, porque vamos lá. senão a gente fica, a Vamos gente lá. fica só aqui e eu quero galardão. Nós estamos Isso. falando sobre o Tribunal de Cristo e eu quero aprender um pouquinho mais. Nós paramos num determinado ponto. Pastor Isaac Celestino também, você tem que conhecer esse homem também, Opa, espetacular. Tem uma igreja forte, crescente e também ele tem assistido todas as nossas lives. que coisa Então nós boa. vamos e está esperando o teu livro, já comprou teu livro, tá? Maravilha, Então maravilha. eu quero saber o seguinte: onde paramos no Tribunal de Cristo e vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Aproveitando o ensejo, são duas folhinhas de esboço frente e verso que eu fiz para essa nossa discussão. E aí, conforme você estava falando essa semana, pastor, e aí eu vou te contar uma coisa na sequência dessa coisa do Tribunal de Cristo. Você havia comentado da gente ter até um cursinho sobre o Tribunal de Cristo, porque ele rendeu bastante. Inclusive, depois que você salvou no Instagram, eu joguei lá no meu canal. Aí o número de gente que assistiu foi muito grande. E várias pessoas me mandaram, pediram nos comentários, deixa seu e-mail aí, pastor e tal. E aí, rapaz, você não pode imaginar os retornos, os feedbacks a respeito dessas discussões que nós fizemos do Mateus 12:36, do Romanos, falando do Tribunal de Cristo, e de darmos conta daquilo que vamos fazer, inclusive do julgamento dos irmãos. Aquela parte ali, rapaz, bombou no meu e-mail. Bombou no Ô, meu maravilha. e-mail. E foi uma coisa aí, eu falei assim, a gente precisa realmente separar um negócio, fazer uma coisa aí só do Tribunal de Cristo, bem detalhado, com o PowerPoint, com os vídeos, bem falando mais detalhadamente as coisas, de repente mais devagar, sei lá, porque a live acaba tendo esse tempo. A repercussão foi muito boa, mas eu sempre tive esse retorno.
quando a gente para mostrar na Bíblia o tribunal de Cristo, o que vai acontecer, o que vai ser julgado, hoje nós vamos falar sobre as características desse julgamento, sobre uma série de coisas que está aqui na nossa sequência, que eu creio serão úteis e vão edificar os irmãos. Então, para a gente não perder muito tempo, eu separei algumas leituras iniciais que eu queria fazer da Bíblia. A primeira é 1 Coríntios 9, a partir do verso 24, e a segunda, Mateus 19. Aí eu vou falando. Eu queria que você me Tá bom. permitisse fazer essas leituras bíblicas iniciais, porque elas Não, têm faz sim, todas elas, elas. tá bom, elas vão ter assim um peso muito forte para explicar as coisas que nós estamos falando semana passada e que vamos continuar agora. Então você que está em casa aí, 1 Coríntios, não sei se você, pastor, como é que você vai fazer com os versículos, você vai ficar jogando igual semana Não, passada na hoje eu tô tela, como é fora que de vai? casa. Eu falei, Ah, muito eu tô bem. num churrasco. Ah, então você não falou, foi, não era brincadeira, não, era sério mesmo, churrasco é É sério. sério, eu tô aqui. Tem até uma Coca-Cola atrás de mim, eu tô vendo Eu agora vi, aqui, eu ó. ia falar assim, Que eu pastor, tô no tá quarto do meu rolando. sobrinho. Ah, eu falei, pastor, tá rolando marketing aí, que tem uma Vou divulgação ficar da assim, ó. Coca-Cola aí, tá Ó, patrocinando aí. tem um chofar ali atrás, ó. Ô, Vou ficar aqui, ó. rapaz, vai ter. Eita, Deus, tem chofá, tem Coca-Cola, o negócio. Então Mas eu acredito até que deve ser. essa Coca, ela é do mal mesmo. Ela quer aparecer de qualquer jeito. Você sabe que na disciplina de história de Israel que eu ministro, eu costumo falar da Coca-Cola, que ela tem um setor só para fazer a Coca-Cola kosher. Essa Ah, expressão é. Todas, McDonald's tem Coca-Cola e várias empresas que são voltadas também para servir aos judeus, e quando elas acrescentam essa palavra kosher, significa que aquela comida ou bebida foi preparada por rabinos, ou consultado a rabinos para que pudesse servir a judeus. Isso tudo é muito bacana. A Coca esse então braço lá, é muito a gente legal. vai encarar isso aí depois, viu? Beleza. A gente vai 1 encarar isso aí. O Coríntios 1 Coríntios o quê? Vamos lá. Aqui o 9 MP a Donaldo partir tá do. aqui hoje. Eu vi, Glória a pois é, Deus. aproveitar aqui que o 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, tá? 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, que é um dos textos fortes do Tribunal de Cristo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa passagem sobre o Tribunal de Cristo, ela é fortíssima, porque você trouxe várias perguntas, né? Na semana passada, o pastor Marcelo trouxe várias colocações, se aquilo não causaria uma disputa, se aquilo era assim. Então, poucas pessoas na igreja evangélica brasileira, pelo menos, têm noção do que é o Tribunal de Cristo. No livro a gente procura explorar isso também bem. O Tribunal de Cristo, se bem entendido, a doutrina do Tribunal de Cristo, a doutrina dos galardões, eu vi que vocês colocaram aí nos stories do Pleno Louvor, tem uma enquete, né? O Tribunal de Cristo é para separar os irmãos ou é para galardoar? Então, quando a igreja compreende realmente o Tribunal de Cristo e o galardão, ela se coloca em movimento de evangelismo, de pregação. Olha o que Paulo está dizendo. Então, uma vez ele compara, porque ele está num contexto greco-romano, os romanos usavam a coroa de louros, que é corruptível, porque ela vai se consumir, para um contexto de guerra, e os gregos para um contexto de Jogos Olímpicos. Então é nesse contexto que Paulo está falando. E ele compara essa história toda ao estádio dos jogos, dizendo, olha, o atleta que corre no estádio, ele não corre de qualquer maneira, não. Ele corre para alcançar um prêmio. E nem todo mundo alcança o prêmio. Então o cara corre, ele produz para ganhar o prêmio. Gente que está me assistindo, que está nos assistindo, você precisa correr a caminhada cristã, da evangelização, da pregação do evangelho, de maneira a alcançar um prêmio. O que é que isso significa? Você está aí na igreja e você faz coreografia. A sua coreografia não pode ser somente uma expressão corporal que agrada à vista dos irmãos enquanto arte cênica. É arte cênica, mas a sua expressão corporal, ela tem que levar as pessoas a imaginar anjos dançando, ela tem que levar as pessoas a glorificar a Deus. Vocês, falar de louvor para vocês é mato, né? Porque vocês já são do louvor.
Mas se vocês estão no Ministério Pleno Louvor, e vocês estão no louvor, e vocês são do louvor, é o melhor louvor. Se você prega, é a melhor pregação. Por isso, daí fazer o curso de teologia da homilética que está na plataforma. Poxa, pastor, mas como assim pregar? E tem o outro que prega melhor. Não é melhor do que o outro, é melhor do que si mesmo, é se superando a cada instante. Não, eu posso melhorar. A minha pregação Essa é a pode luta, melhorar. né? Essa é a luta. Essa é a corrida, né? Essa é a corrida. E de repente, se você sentiu que Deus te usou hoje na palavra, te usou na pregação, e você pregou bem, você tem que trabalhar para domingo que vem, sábado que vem, sei lá qual dia, o momento que você vai pregar, na célula, amanhã, não sei. A próxima tem que ser melhor que essa. Não melhor do que o outro, melhor do que você. A glória de Deus tem que se manifestar naquele seu talento, no ministério que você exerce. Você é professor, está dando aula? Tem que ser a melhor aula, tem que ser o melhor PowerPoint, tem que ser a melhor coisa, porque você está correndo uma carreira para ganhar um prêmio lá no final, não é? Existe recompensa, inclusive, pessoas que podem pregar no seu Instagram, no seu YouTube, todo mundo tem púlpito. Exatamente. E há uma coisa muito importante no Tribunal de Cristo, por exemplo, a coroa do pregador, eu separei aqui pra gente uma listinha, a coroa do pregador, a coroa do ensinador cristão, o Paulo chamou de coroa da vida. Ou melhor, desculpe, perdão, coroa de glória. A coroa de glória é a coroa do pregador, é a coroa do ensinador cristão. O pastor Danilo aí de Valparaíso chegou aí, ó. Glória então, a Deus. Veja, a coroa de glória, a pessoa que usa o seu Instagram para pregar o evangelho, usa o Telegram, usa o Facebook, usa as mídias, e que ela está preocupada em pregar, que ela está preocupada em ganhar almas, essa pessoa tem reservada para si aquilo que Paulo chamou de coroa de glória, porque Paulo está utilizando essas expressões. E onde está isso aí? Coroa da glória está em 1 Pedro 5,4, 1 Tessalonicenses... Lê pra gente. Eu estava no Mateus 19 que eu queria fazer uma outra... Então vai. Porque esses textos das coroas são vários textos. E eu queria conectar Mateus 19 com esse texto que nós lemos agora de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 9, quando Paulo diz que eu estou pregando, estou fazendo isso tudo pelo evangelho, mas eu cuido para que no final eu também não haja perdido a coisa. E aí, eu queria ler Mateus 19, 12, em conexão com esse texto do tribunal, porque... devido à nossa live de semana passada, Tribunal de Cristo, eu recebi muitas perguntas sobre o que era o tal da coroa incorruptível e o que é esse negócio aí de eunuco e de não perder o próprio corpo e tal. E aí o Mateus 19, 12 diz assim: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, o admita. O que Jesus está falando aqui? Que existiam 3 tipos de eunucos, né? O eunuco que nasceu com algum problema congênito, que nasceu com algum problema, e aí ele é eunuco, ele não, sexualmente falando. E tem aqueles que foram castrados pelos homens, e haviam aqueles que se faziam eunucos pelo reino de Deus. E eu queria, fazendo uma conexão aqui com essa leitura que nós fizemos de 1 Coríntios 9, especialmente o último versículo, que é o 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por que isso é importante? Eu recebi muita pergunta, pastor, lá no YouTube. Lá no YouTube, depois que a gente jogou lá, recebi muita pergunta. Porque a pessoa, pois pastor, então quer dizer que se a gente tem uma fraqueza, a gente tem uma coisa e a gente resiste àquilo, nós vamos ter galardão por aquilo, vai ter galardão. E o Paulo chamou esse galardão de coroa incorruptível. Tem várias referências, e aí se eu não ler as referências bíblicas todas, eu mando esse esboço para o pastor Marcelo, ele disponibiliza para vocês, põe no grupo da igreja, não sei. Pastor, não, faz o curso Faz o curso no Pleno Louvor Academy com tudo bonitinho, apostila, e-book, tudo. Aproveitando então com o que o pastor Marcelo está falando, a nossa intenção é disponibilizar um curso só sobre o Tribunal de Cristo. Então você faça o curso, vai ter tudo muito detalhado lá. Então Paulo diz, essa discussão que Jesus está fazendo em Mateus 19, 12 e Paulo em 1 Coríntios 19, e depois em várias referências bíblicas que eu coloquei aqui,
ele vai chamar essa coisa de dominar a velha natureza, essa coisa de se fazer eunuco pelo reino de Deus, de o galardão para isto é a coroa incorruptível. Isso é muito importante que os irmãos entendam, porque todos nós temos muitos apetites, muitas coisas. Nós falávamos sobre isso numa live do Milênio com o pastor Danilo, ele está aí. Nós falamos sobre o domínio da velha natureza e sobre o homem, principalmente o homem, não o homem enquanto gênero humano, mas o homem masculino, que o homem acaba cedendo e fazendo muitas coisas em prol do seu instinto, do seu desejo, às vezes muito mais que a mulher. Então, quando o ser humano, quando o homem, quando a mulher, ele domina a velha natureza, ele vai receber galardão por isso. E às vezes há pessoas, e engraçado que eu tinha isso em mente quando falávamos na semana passada, e depois muita gente me mandou mensagem a respeito disso. De às vezes a pessoa que está na igreja e ele tem um sentimento, um desejo, pastor Marcelo, que é contrário à natureza. Recebi muita interrogação a respeito disso. Ele está na igreja, ele faz parte da igreja, ele serve, ele adora, ele canta, ele prega, ele dança, ele ora, mas ele tem desejos contrários à natureza do jeito que a Bíblia ensinou. Mas ele às vezes se faz eunuco pelo reino de Deus. Ele vai ser muito honrado e glorificado nesse sentido de receber galardão pela coroa incorruptível, porque será dito dele quando se abrir os livros no tribunal. Olha aqui esse. Ele tinha toda a sorte de sentimentos, situações, poderia ter seguido por aquele caminho, mas ele mortificou o velho homem, ele mortificou a natureza pecaminosa e, portanto, recebe a coroa incorruptível e vai reinar no milênio. Tá dando, o Bonaldo Pai, o Marcos está colocando aí, levando todo o pensamento cativo. É exatamente isso. É exatamente esse o ponto. A pessoa pode falar, puxa, mas como é que eu vou conseguir ser esse eunuco para então receber esse galardão, essa coroa incorruptível? Exatamente assim, levando todo o pensamento cativo a Cristo. Como Paulo disse aos Colossenses capítulo 3, pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Exatamente. Como é que a gente pensa nas coisas que são de cima? Enchendo-nos da escatologia, enchendo-nos do estudo da volta de Cristo, do estudo do Apocalipse. É assim que a gente segue nesse processo. Tanto é assim que eu queria falar uma coisa sobre ser eunuco, que 1 Coríntios, eu anotei aqui para nós, 1 Coríntios 7, 32 ao 34, diz assim: o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o marido. Essas discussões de Jesus e Paulo, elas estão passando pelo mesmo lugar. Paulo não está falando que a pessoa não deva casar. Mas ele está dizendo que aqueles que escolhem ser eunucos pelo reino de Deus, escolhem então estar solteiros, podem se dedicar muito integralmente às coisas de Deus. Porque ele está dizendo que quem é casado tem que cuidar da mulher. A mulher que é casada tem que cuidar do marido. Então é uma questão de cada um entender para aquilo que foi chamado. Tanto que no Mateus 19, 12 que nós lemos, Jesus falou assim, ó, essa coisa não é fácil de se admitir, mas quem pode admiti-la, o faça. Porque é uma chamada forte, né? Então, Forte. é uma chamada forte. Tem gente que fala assim, mas fulano tem que casar, fulano... E às vezes não é aquilo para a pessoa casar, né? Estou querendo dizer com essas coisas que até no estar sozinho servindo a Deus pode haver propósito. Ninguém é obrigado a nada, nós estamos... Inclusive, uma das questões eu queria ler aqui para nós, ó, que eu coloquei aqui, uma das características desse galardão, desse tribunal de Cristo, é justamente essa questão que há na liberdade cristã. Por exemplo, existem 5 critérios desse julgamento que vai ser o tribunal de Cristo. O primeiro deles é a lei da liberdade cristã, conforme Tiago 2,12. Então, a liberdade cristã, a discussão que Paulo vai fazer em Gálatas e em Coríntios, de que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm, que eu posso fazer todas as coisas. Porque tem gente, pastor Marcelo, que pensa que o evangelho é a religião do não posso. Pelo contrário, o evangelho não é a religião do não posso. O evangelho é a religião do que eu posso fazer todas as coisas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma das coisas que eu posso fazer. Porque a liberdade de verdade não é a liberdade que é exercida dentro de um cativeiro. Isso aqui você pode, pastor, isso aqui você não pode. Uai, mas você não exerceu o seu livre-arbítrio, onde é que está a liberdade? A liberdade está justamente na sua capacidade de dizer não.
E por dizer não, eu vim muito intencionado, a não ser que Deus mude a coisa, eu vim muito intencionado em falar do galardão da coroa incorruptível, sabe? Tô vendo O, aí. o Bonaldo Pai botou aí, eu não me deixarei me dominar por nenhuma dessas coisas. Então, o primeiro critério desse julgamento do Tribunal de Cristo está justamente o que você fez com a liberdade cristã. Você é mordomo de Deus, mordomo no sentido de despenseiro, administrador das coisas de Deus, conforme 1 Coríntios 4. Então, tudo aquilo que nós fazemos com a nossa liberdade, você até citou, pastor, acho que foi na live passada ou foi na antepassada, você falou daquela coisa de provocar o escândalo no irmão. Que às vezes a gente deixa de fazer uma coisa porque aquilo às vezes vai causar escândalo no irmão e nós não queremos, obviamente, que ninguém se afaste de Cristo por alguma coisa que nós estejamos fazendo, falando, né, cometendo de alguma forma. Então a liberdade cristã ela vai ser um dos critérios que vão ser apresentados no tribunal de Cristo para você e eu recebermos ou deixarmos de receber o galardão. Porque, relembrando, o tribunal de Cristo não é para um condenado. A pessoa, nós, eu, você, nós não vamos comparecer no tribunal de Cristo para ser condenado para ir para o inferno. Isso não existe no tribunal de Cristo. O bema, a palavra grega para o tribunal de Cristo, é um tribunal de recompensas, onde receberemos ou não. Por quê? Uma segunda característica no julgamento do Tribunal de Cristo é a qualidade do trabalho que fazemos para Deus. Então, gente, isso é muito importante você entender. Quando você... pastor, como é que é a metodologia aí do Ministério Pleno Louvor? Vocês têm diáconos e diaconisas como Quadrangular. na quadrangular. Então, imagine Nós somos você... 39 anos quadrangulares. Não tem como falar que Não tem que é como, né? diferente. Ainda é. Imagine que nós vamos organizar aí para agosto, para setembro, uma ida nossa de um seminário de escatologia, e aí as diaconisas estão de serviço. E de repente, aí não dá para vocês me verem na tela, porque eu imito as irmãs, sabe, pastor? Eu imito as irmãs. De repente as irmãs estão lá de serviço, estão de salto, né? Estão lá de salto, bonitona, bacana, tudo arrumada na igreja. E de repente as irmãs estão de salto, bonita, recepcionando e participando das nossas palestras, mas estão lá, na mente. Oh, meu Deus, não aguento mais esse salto, e eu não aguento mais estar aqui, não vai acabar, mas pastor não acaba de falar, esse negócio não acaba. Não tem galardão. Serviu, mas a obra não é de qualidade. Peraí, isso aí. Oh, você falou duas coisas muito interessantes. A primeira delas é que talvez eu não faça nada, mas só pelo fato de eu renunciar essas vontades que eu tenho, eu já tenho coroa. Exatamente. Okay? Que tem gente que está sentada no banco da igreja, não faz nada porque não se acha digno por causa dessas vontades. E sim, é por causa disso que já tem uma coroa especial para ele. É uma coroa que você falou, uma coroa incorruptível. Incorruptível. Porque ela está renunciando à própria carne, porque ela está se fazendo eunuco para merecer o reino de Deus. E há mérito demais. Porque uma coisa que a gente precisa muito falar do Tribunal de Cristo. Tem gente que pensa assim, poxa vida, mas eu estou aqui na igreja, estou servindo há tanto tempo, e o fulano chegou ontem, aprontou a vida inteira, e agora nós dois vamos ser salvos igual. Vai ser salvo igual, mas vai ter galardão diferente. Tá. Esse é um ponto muito interessante. Agora me fala uma coisinha. Tá todo mundo colocando aqui, né? Porque eu não sei se acontece isso aí em Juiz de Fora. Mas aqui é terrível, né? Essa história, então, que a pessoa pode trabalhar muito, mas reclamou, perde o galardão. E ganha... Exatamente. E ganha aquele olhar feio do pastor ainda, hein? Vamos nos lembrar aqui dos trabalhadores da 10ª hora de que Jesus falou. Eles ficaram, os que estavam trabalhando há muito tempo, ficaram tudo estressado, tudo bravo com Jesus, porque quem estava chegando estava ganhando bem também, quem estava chegando na última hora. Jesus falou assim, peraí, vem cá, eu não paguei a vocês o que foi tratado, o que foi combinado? Sim, pagou. Então qual é o problema? Vocês estão, na verdade, insatisfeitos porque eu resolvi dar daquilo que é meu, em quantidade que eu quis dar, aquele outro que chegou por último, sendo que o que foi tratado com vocês eu dei. Então há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos. Haverão pessoas que vão chegar mais no final, que chegam agora, mas que vão receber mais galardão, de repente, do que quem supostamente está trabalhando há 10 anos, 20 anos, 39 anos.
no pleno louvor, por exemplo. Mas agora, não pense, não deixe isso conflitar a sua mente, você que está assistindo aí. Você pode pensar assim, então se alguém pode chegar hoje e ter mais galardão do que eu, que estou a 39, mas não necessariamente isso, irmãos. É a qualidade da obra. De repente você também está servindo a 39 aí, de uma maneira tal que poucas pessoas terão tanto galardão quanto você, ou como você, que durante esses 39 anos fez de excelência, com coração, com dedicação. Então, não é o tempo da obra. O que a gente está querendo chamar a atenção, na verdade, é que não é o tempo de igreja, não é o tempo de produção. Por exemplo, o livro. Eu estudo escatologia há 20 anos, dou aula do tema há 15, então o livro nasce desse trabalho há muito tempo. Agora, muitas pessoas dirão, mas eu estudo há 20. Mas estuda ou só reproduz? Ou só está lendo? Ou está sofrendo da síndrome do pregador papagaio? Que é diferente, percebe? Sim. O tempo poderá contar. O tempo poderá contar. Se forem 20 anos de excelência. Agora, se forem 20 anos de qualquer maneira, se forem 20 anos reclamando, conforme eu falei do salto alto, é só um exemplo, só uma brincadeira com as irmãs, mas é uma maneira de mostrar a obra. Por que eu falei do salto? Porque Jesus falou do copo com água. Marcos 9:41. Todo aquele. Então, camarada, você está pregando, pastor. A pessoa foi lá e te serviu um copo com água. É literal, Jesus falou. Você está com sede porque está falando demais, porque está pregando, e alguém te serviu água. Tem galardão. Domingo teve até água na igreja. Domingo teve até água. O João me levou lá. Foi fruto dessa live. Maravilha. Você imagina. Você sabe que eu estou assistindo, eu estou pensando em copo com água, mas eu sou muito viciado em Coca-Cola. Então, estou vendo essa Coca atrás de você e eu estou pensando, se o galardão, a água dá galardão, que dirá então servir Coca pro pastor, né? Porque aí Coca é de Deus, é coisa muito poderosa, né? Então, esse segundo critério do julgamento é a qualidade da obra, que nos conecta ao terceiro critério, que é o material empregado no trabalho feito para Deus. E aí tem aqui 1 Coríntios, Hebreus 6, um monte de referência bíblica que a gente vai colocar lá na plataforma. Por que isso aqui é importante falar? Isso está conectado com o primeiro, a qualidade. Nós acabamos de falar do segundo, que é a qualidade do trabalho, e o terceiro critério é o material empregado no trabalho. Sabe, pastor? Nós comentamos, e aí é sempre importante dizer, o Tiago disse lá, que se o cara tá com fome, tá com sede, e você fala assim, e você tem Coca-Cola para dar, você tem pão com salame para dar, pão com peito de peru defumado, pão com mussarela, e você pega aquele pão mais duro que tá jogado no fundo do negócio, que você já ia jogar no lixo, que você usa para limpar a grelha da churrasqueira às vezes, e quer servir aquele pão, o pão que a gente encharca de óleo às vezes para acender o carvão. Você podia servir melhor para aquela pessoa que está te pedindo e você não faz. Irmãos, é muito importante ter isso em mente. Se alguém te pede e você pode dar pão com peito de peru e você dá um pão duro com um restinho de manteiga, às vezes de margarina, só margarina faz um mal, né? Não estou fazendo propaganda não, deixa eu voltar aqui. Então, o material empregado, às vezes a igreja precisa de avançar com instrumentos, com evangelismo, com abrir pontos de pregação e filial, e alguém, de repente, dispõe de recurso financeiro. E por que eu falo isso? Porque o crente, você pode falar tudo com ele, mas não pode mexer no 10 real do crente. Sabe, pastor? Sabe como é que é o negócio? Você fala pra ele pregar, evangelizar e tal, ele vai. Ele vai. Mas na hora que você fala, irmão, dá 10 real aqui, aí acabou, aí é o problema, aí o mundo desaba. E o João, 1 João, está dizendo justamente o seguinte: aquele que tem recursos materiais e vê o seu irmão padecendo necessidade, diz que ama a Deus, ele na verdade não ama a Deus, ele está mentindo. Porque não pode alguém ter condições de promover o bem-estar do outro e não fazê-lo, e sendo cristão. O que está acontecendo no processo? Ele é falso Cristo, ele é falso profeta. Não! Ele não aprendeu ainda direito as coisas na Bíblia, está precisando nascer de novo. Isso é muito importante compreender. Então a qualidade da obra está também dizendo da qualidade da minha oferta, da qualidade do meu dízimo. Porque conforme voltamos aqui à característica 1, liberdade cristã, liberalidade. Cada um contribui, não foi o que o Paulo disse? Então, às vezes, pode fazer melhor, mas não faz. Foi por isso que Ananias e Safira morreram. Eles prometeram fazer com excelência e, na hora de cumprir, resolveram fazer 50% da excelência. Tá dando para entender, pastor? Sim, era tudo deles e eles não precisavam mentir. Mas eles queriam uma glória que não era devida, porque eles não fizeram todo o sacrifício completamente. Exatamente. Vai lá, Isso prossegue.
Isso nos leva ao quarto critério para o tribunal de Cristo, que nós vamos dar conta lá na coisa, né? A Sofia comentou alguma coisa, mas subiu para mim rápido, eu perdi. Muquirana, pata de Ah, camelo, pessoas, sim, sim, mão de vaca, é sim. isso. O quarto critério é a conduta do crente por meio do seu corpo. E aí a gente volta de novo que isso é mais importante do que as pessoas pensam. Essa questão do fazer seu eunuco pelo reino de Deus. Quando Paulo disse lá em 1 Coríntios 9:27, que nós acabamos de ler, né? Que cuida para que, empregando aos outros, ele mesmo não venha a perder-se. Por isso ele esmurra o próprio corpo. Isso nos leva para uma série de indagações, de suposições, de conjecturas teológicas, que são quando Paulo diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, muitas vezes... Gente, é o Paulo, o maior teólogo do cristianismo depois de Cristo, não é? E ele está dizendo que o bem que ele intenta fazer, muitas vezes ele não faz, e que o mal que ele não quer fazer, ele se pega praticando. Qual será? De repente, aquele meu pecado oculto, o pecado oculto seu que está assistindo essa live, e que ninguém sabe, porque é muito fácil quando você me vê errando, você que está assistindo a live, é uma reflexão para gente. De repente você me vê errando, e por me ver errando, você tem toda uma série de palavras perfeitas a respeito do meu erro. Mas e o oculto, gente? E aquilo que a gente faz quando ninguém vê? Deus confronta o povo de Israel através do profeta Jeremias, dizendo que eles se entram nas suas cavernas. E isso me faz pensar até na internet, sabe? Entram nas suas cavernas com as suas pinturas e fazem uma série de coisas confrontando a Deus, achando que ninguém está vendo. Então o oculto, o secreto, ele virá à tona. Não há nada que... No meu PowerPoint do Tribunal de Cristo, eu exponho esses versículos lá. Não há nada feito em secreto que não vá tornar-se público no Tribunal de Cristo. Eita, nós! Essa é outra, Segura, peão! essa é outra parada quente, né? Essa é outra parada quente, forte. Por isso, o O item que... YouTube vai rolar lá na hora, assim, todo O mundo vai bicho vai assistir pegar. junto, é isso? O Vai bicho aparecer vai no telão? pegar. Vai aparecer no Ô, telão. É uma Jesus! figura de linguagem, uma maneira da gente falar, mas vai aparecer no telão. Por isso, a Mas conduta mesmo do pedindo crente perdão, tudo, a purificação, vai aparecer lá? vai aparecer lá. Muito boa, então, a sua pergunta, pastor. Porque a gente fala assim, mas pastor, vem cá. As coisas que a gente fez não foi lançado no mar do esquecimento, foi antes de você ser crente. Tudo que você está fazendo agora como crente está sendo registrado nos 7 livros do livro da consciência, livro das obras dos Você tá homens. louco? O que é isso? Que Tudo que livro nós de estamos fazendo. consciência é esse, Jesus? É por isso que eu fico falando o seguinte, irmãos, nós temos que tentar fazer obra de ouro, de prata, de pedra preciosa, porque nós temos palha para queimar aí, nós temos madeira para queimar, nós temos feno para queimar. Então eu fico tentando dizer o seguinte: vamos fazer bastante aqui, olha, imagine minhas mãos sendo balança, pessoal. Vamos fazer bastante obra de ouro, de prata, de pedra preciosa, para pesar bastante essa coisa e nós temos galardão lá, para ficar bem levinho aqui, ó, a nossa Não, calma aí, balança de calma aí. madeira. Então, calma aí. Então, assim, quando você fala coisas, obras de palha, isso se refere a erros, a pecados também? Obras não dignas de galardão. Tudo aquilo que, na verdade, porque nessa discussão que Paulo vai fazer das obras, gente, isso está em 1 Coríntios 3 e Hebreus 12:29, o trono de Deus, a sua presença é fogo consumidor. E aí o Paulo, embasado nisso, correlacionando com isso, ele diz que no tribunal de Cristo nós vamos apresentar as obras a Deus. E que algumas dessas obras serão ouro, prata, pedra preciosa, ou em contrapartida, madeira, palha e feno. São obras que nós fizemos, mas são obras que não são dignas de galardão. Obras que, quando comparecemos diante do tribunal, não é o obreiro que é queimado. No tribunal de Cristo, o Não. obreiro não é queimado, é a obra do obreiro, é aquilo que ele faz. São as atitudes, é tudo aquilo que você faz por meio do corpo, por meio do ministério que Deus te deu, por meio dos talentos, não é? Vou fazer uma live semana que vem ou na outra, não sei, sobre os dons. Diferença de dom e de talento, se os irmãos estiverem disponíveis para assistir, vai ser bacana. Então é o seguinte, tudo aquilo que nós fazemos poderá ser obra dessa qualidade de preciosas que, quando levado ao fogo, por exemplo, o ourives, que é o camarada que trabalha com ouro, né? Que faz a aliança, anéis, essas coisas. E o fogo, ele vai queimando as impurezas da joia, e quanto mais fogo, mais pura aquela pedra preciosa será. E a obra que nós tivermos feito de madeira, palha e feno, quando então, diante do tribunal de Cristo, do trono de Deus, que o nosso Deus é fogo consumidor, Hebreus 12:29 declara isso, essas obras não resistirão ao fogo, serão queimadas. Aí o Paulo, nós podemos até ler isso aqui também, o Paulo vai dizer o seguinte: então, se alguém tem obra de madeira, de palha
ou de feno, comparecendo no tribunal de Cristo, essas suas obras serão queimadas. No entanto, esse cara está salvo, Paulo diz, esse cara está salvo. Porque se ele chegou no tribunal de Cristo é porque ele foi arrebatado. Ele então está salvo. E o tribunal de Cristo é um tribunal para galardoar a tal coroa de louros de que Paulo está usando essa metáfora aí, para poder falar para a gente. Então, se chegou no tribunal de Cristo, está salvo. No tribunal de Cristo não é o obreiro que é julgado, mas é a obra do obreiro, aquilo que ele faz com o seu dom, com o seu talento, com o seu ministério, aquilo que faz, conforme a característica que eu estou aqui. Não é o obreiro que tem carteirinha só, não, né? Não, pois é, isso é importante, pastor. Boa. Porque a pessoa está achando que recompensa ou desrecompensa, vou fazer uns neologismos aqui, a recompensa ou a desrecompensa é para o bispo, para o teólogo, para o pastor, para o ministro de louvor. É também, mas é para todo mundo. Todo cristão é um obreiro. Todo cristão é um missionário. Ou é um impostor. Não tem como a pessoa ser cristão. Não tem como a pessoa ser cristão sem ser um missionário. Não tem como a pessoa ser cristão sem ser um obreiro. É que às vezes nas nossas igrejas a gente tem as credenciais. A minha credencial está por aqui em algum lugar. A gente tem a credencial. Colocaram aqui, bota um anel. Exatamente, exatamente. Então, o obreiro não é obreiro da credencial que tem a carteirinha de pastor, não é isso, não é isso. O obreiro é todo cristão, títulos não o levam à salvação. Não. Ele fez uma pergunta, não é uma afirmação. É uma afirmação. Deve ser uma afirmação. Então, a Tayane está falando aí, ó, muito bem, Thay. Obreiro é quem faz a obra. Esse é o ponto. E a obra, gente, não se faz só com o microfone pregando no púlpito, mas faz também. A obra não se faz só ministrando louvor, mas se faz também. A obra não se faz só na peça de teatro, na coreografia, mas também. Então, obra é tudo aquilo que promove o reino de Deus. Se nós voltarmos aqui no 1 Coríntios 9, que nós estávamos lendo, ó, o Paulo diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É 1 Coríntios 9, versículos 21 e 22 e 23. Então veja, tudo aquilo que nós fazemos para nos tornarmos cooperadores no Evangelho é obreiro. Copo com água, o serviço que fica por trás dos bastidores aí, pessoal abrindo a porta, som, ficando no estacionamento, porta, segurança, tomando conta do carro dos irmãos, para o carro ninguém roubar o carro dos irmãos na rua na hora do culto. Aquela pessoa que pensa assim, puxa vida, mas o irmão fica lá de jaleco colorido, controlando o trânsito lá na rua, tomando conta do carro, não está escutando o pastor Marcelo pregar, está perdendo o culto, mas ele está se fazendo de forma que outros possam chegar à salvação. Que galardão vai ter essa pessoa? Agora, se ele o faz de bom coração, se ele o faz, essa aí entrou a qualidade da obra. Mas tá lá guardando o carro, mas amaldiçoando o carro dos irmãos, tudo, né? Podia vir todo mundo roubar esses carros aqui, que eu não tenho mais que guardar carro. Misericórdia, irmão, não vai ter galardão. Murchando o pneu dos carros. Murchando o pneu dos irmãos. Não vai ter galardão, né? Então o quarto ponto era esse da conduta do crente por meio do corpo. Porque a discussão de Paulo aqui é que o nosso corpo é templo de Deus. Inclusive, ele chega a dizer o seguinte, que o nosso corpo é templo de Deus e que quem destruir o nosso corpo, que é o templo de Deus, Deus o destruirá. Tem umas questões que as pessoas não estão entendendo. Cuidar da natureza, se você perguntar assim, puxa vida, mas se nada escapa ao controle de Deus, e essas queimadas, meu Deus, e a bomba que explodiu em Beirute no Líbano, de onde é que estava Deus que ele deixou aquilo acontecer? Deus estava no seu trono e em todos os lugares, como sempre esteve, mas entregou a administração do mundo e da natureza ao homem lá no Éden. Não é? O homem permitiu Satanás entrar, zonear e tal? Sim, porque Deus entregou esse comando ao homem. Então, se há incêndio, se há queimada, se tem bomba explodindo, não é culpa de Deus, é culpa do homem. E aí, quando nós falávamos lá do milênio, pastor Marcelo, um dos propósitos do Satanás ser preso no milênio é isso. Porque aqui foi o diabo que foi lá explodir. Já pôs fogo lá no pier, lá, sei lá o que era aquilo, e explodiu. Não foi o diabo, foi o homem que armazenou o negócio lá, aquele monte de mal feito. Toneladas. Então, foi o homem. Quem põe fogo na Amazônia e queima as árvores? O homem.
Não foi o diabo que pôs fogo nas árvores, é o homem que põe. E Deus entregou a administração do mundo ao homem. Então, essa coisa, quando esse critério que fala a conduta do crente por meio do corpo, é tudo que fazemos por meio dessa coisa aqui, que é o templo de Deus, porque agora ele não fica mais no templo de Salomão, que era a discussão de Jesus com a mulher samaritana. Mulher, vocês estão adorando o que vocês não conhecem, vocês não sabem nada. Na verdade, o tempo está chegando, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem espírito em verdade. Não é no monte, não é no templo, é dentro, e manifestando isso ao mundo. E aí, beleza? Podemos seguir? Então, mas quando você fala do corpo, Pode falar. Isso quando você fala cuidar do corpo, você está se referindo a quê? A fazer marcas no corpo também isso significa alguma coisa? Ou Se não? seria a questão da tatuagem lá e tal. Não só isso, mas a questão do corte do cabelo, do raspar as pernas. Como é que tem tudo a ver? Tem uma amiga aqui até comentando assim: vamos cuidar do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente também vai ter galardão para essa coisa. Sim, o pastor tá falando essa questão do corte de cabelo, do cuidado. Se nós somos o templo de Deus, e nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito de Deus que habita em nós. Então a maneira que nós cuidamos desse corpo, isso também vai se refletir em recompensa. Porque se o Espírito de Deus habita dentro de nós, que somos o seu templo, e esse templo está todo descuidado, está todo relaxado, que templo detonado é esse onde o Espírito está habitando, né? E o templo bíblico, os dois templos que nós tivemos até aqui, eles tinham muito ouro, eles tinham muita pompa. A porta do templo de Salomão era uma coisa gigante, enorme, porque ela tinha um propósito evangelístico. As outras nações, quando via o templo cheio de ouro, com as portas enormes, olhava e falou assim: meu pai do céu, quão grande é o Deus de Israel. Então, o propósito do templo daquela maneira é evangelístico. Então, quando as pessoas olham para nós como templo de Deus, elas precisam olhar para nós e ver manifestado em nós um cuidado que reflete que o Espírito de Deus habita em nós. Isso passa, pastor, por exemplo, por aquela coisa que eu não sei se aí tem nessa discussão, aqui tem muito. A irmã pode fazer louvor de calça ou não pode? É só de saia ou é de calça? Aí algumas irmãs sabiamente dizem assim: ó, irmã, você olha no espelho e pergunta para o Espírito Santo se aquela calça tá boa, se a saia tá boa, porque tem irmã que fala: não pode de calça, tem que ser de saia. Mas às vezes a saia que a irmã tem um rachadão que os irmãos tudo vê a calcinha da irmã. Então também não adianta, né? Então as coisas, isso tudo mas ela não viu maldade, mas ela não viu maldade nenhuma, os meus olhos não condenaram. Mas entendi já. Exatamente. Esse é o ponto, porque ela é templo, ele é templo, assim como eu falei da irmã, mas assim tem os irmãos que às vezes fica com calça que fica pior do que o irmão tivesse de short, de repente com um bermudão mais largo no púlpito, era mais tranquilo do que o irmão às vezes tá com certas calças que às vezes tem na moda hoje em dia. Não estou criticando moda, mas a gente que quando você está para ser visto como templo de Deus, as pessoas precisam olhar para você e não ser despertado em outras coisas, mas sim glorificar a Deus e dizer: puxa vida, que pessoa bem apanhada. Então, né? Aí, isso, se eu abrir aqui para perguntas deste tema, agora, do último, a gente vai desvirtuar para um outro lado. Sim. Mas eu queria orientar as pessoas se tem uma pergunta, eu vou abrir daqui 2 minutos para fazerem pergunta, ou melhor, eu vou abrir agora, para fazer pergunta na caixa de perguntas aqui, porque eu não estreiei ela, não sei como é que funciona. Eu vi você falando, eu não sei nem o que é isso. Então, mas eu quero que alguém faça pergunta na caixa de pergunta, porque nós temos 8 minutos para terminar. E se eu passar para o próximo item agora, a gente não vai dar tempo de falar esse próximo item. E não vamos dar tempo para responder as perguntas. Então, você que tem uma pergunta relacionada ao Tribunal de Cristo, que nós estamos aqui na segunda live, falando sobre o Tribunal de Cristo, eu gostaria que você fizesse a pergunta. Então, entrou uma aqui agora, opa, pingou aqui. Caixa de perguntas aqui. Foi essa a pergunta. Olha aqui, aparece lindo, né? É bacana, eu gostei disso aí. Então, alguém tem que fazer pergunta para a gente. A Adriana colocou aqui para a gente saber como funciona. Uma vida dedicada ao aprendizado. Pergunta, Bonaldo. Faz pergunta, pô. Não fica aí querendo chamar o professor Rodrigo pro churrasco só. Faz pergunta que possa responder dúvidas de pessoas que ficam com vergonha de fazer pergunta.
Isso eu acho que a gente tem que ajudar. O pastor Marcos Paulo pode nos ajudar isso também. Fazer perguntas, na caixa de perguntas, eu não sei se aparece quem fez a pergunta para você. Então, você pode fazer no Na hora que anonimato também. aquela caixinha apareceu para mim aqui agora, assim, a caixa, aquela hora. Mas eu acho que eu não sei se aparece para todo mundo. Eu não sei Ah, isso. bem. Será que é só para nós, para mim, para você? Talvez seja só para nós dois. Para mim é novidade isso também, Eu também não né? sei mexer, não. Mas eu vou dar aqui, eu vou Tayane, dar. ajuda a gente aí, ó. Eu não Ó, sei. Vocês estão vendo a entrou caixa de aqui, perguntas, gente? entrou aqui uma pergunta. Aqui eu vou clicar nela e vocês veem se vai aparecer. E aí você já responde, professor. Como eu avalio Aparece. minhas obras são por doutrinas? Como eu avalio minhas obras são por doutrinas? É pergunta do Lucivaldo. Eu não entendi direito a pergunta, não sei se eu entendi. O pastor me ajuda aí. Como Então, eu avalio minhas obras? ele tá perguntando o quê? Para ele avaliar as obras dele, ele avalia pela doutrina de cada denominação? Ah, muito boa pergunta. Porque veja, existe a doutrina do homem, existe a doutrina de demônio e existe a doutrina de Deus, a doutrina bíblica. E isso é muito interessante. A do demônio, lógico que não nos interessa, é a doutrina do demônio, né, que fica influenciando a mente das pessoas para o mal. Agora, muita gente confunde doutrina de Deus com doutrina do homem. Isso é importante. E às vezes está achando que a doutrina do homem está agradando a Deus, está levando para o céu e não está levando, está oprimindo, na verdade. Agora, claro que para falar da doutrina do homem seria um pouquinho mais complicado porque eu acabaria esbarrando nas denominações dos outros aí, não tenho nada a ver com isso. A gente pode às vezes até chatear algum irmão. Mas veja, não basear pela doutrina dos homens, porque haverão regras em igrejas que não são regras de Deus, que são regras humanas, mas que faz bem para aquela comunidade que entende daquele jeito, por exemplo. Eu vou tentar falar Não uma coisa precisa aqui que dar exemplo, não. Não não, precisa então dar vamos lá. exemplo, não. Ficou bem respondido e eu tenho uma outra pergunta aqui já, ó. Opa, no tribunal as pessoas serão envergonhadas? Não envergonhadas, porque, veja, Oséias, muito boa a sua pergunta, porque isso ajuda a esclarecer muita coisa aqui para não causar um medo no participar do tribunal de Cristo. Não é vergonha porque nós vamos ter sido arrebatados, ó, fomos arrancados da terra, recebemos um corpo glorificado e o Paulo diz que isso que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Então o sentimento que teremos no tribunal de Cristo não é um sentimento de vergonha, mas sentimentos, na verdade, opostos, de dignidade, de reconhecer que o outro que recebeu o galardão recebeu porque era digno, que se a minha obra ou a obra do outro queimou, aquilo não vai ser uma coisa da gente olha um pro outro e a obra do irmão queimou, não vai ser isso. Não vai ser essa coisa, porque esse sentimento, esses sentimentos carnais, essas coisas, elas terão sido superadas por algo que é incorruptível. Então vai ser tudo mostrado, todo mundo vai estar junto no vai, só que no corpo glorificado. Então não vai ser aquela coisa da humilhação e da vergonha, vai ser para a honra de quem fez a obra de ouro, de prata, de pedra preciosa. Irmãos gostaram da coisa, né? Eu faço umas marmotas. A pessoa que faz uma boa obra só para se aparecer e não por querer fazer uma boa obra, ela recebe galardão? Muito bom a pergunta, Larissa. O galardão dessa pessoa que só faz para aparecer estará comprometido, está aqui nas características, nos versículos que nós discutimos hoje, que eu até não expus os versículos porque não ia dar tempo realmente. Mas se a pessoa faz uma obra só para aparecer, ela não tem galardão. Essa obra é de madeira, ou é de palha, ou é de feno. As recompensas descritas em Apocalipse 2 e 3 são para os vencedores. A Agnes já está lendo o livro. A Agnes já está lendo o livro, pastor. Ela me mandou uma mensagem, o livro chegou para que ela comprou pelo site, sabe? E aí Show chegou de bola. rapidão para ela. Elas também serão entregues no tribunal de Cristo? Sim, porque justamente a promessa aos vencedores na carta às sete igrejas, em Apocalipse 2 e 3, é justamente para receber no tribunal de Cristo. Porque olha uma diferença: tem salvos na grande tribulação no final dela para entrar no milênio, que não participou do tribunal de Cristo. Percebe? Então, os vencedores, as promessas aos vencedores de Apocalipse 2 e 3 é só para quem foi arrebatado e, portanto, participou no tribunal de Cristo. Como identifico a religiosidade? Padrão, detalhes. Religiosidade enquanto um aspecto positivo ou enquanto um aspecto negativo? O nome do irmão não apareceu para mim. Mas veja,
A religiosidade, ela é positiva no sentido em que, por exemplo, eu fiz uma live antes dessa nossa aqui sobre os desafios dos novos convertidos. E lá eu Um falei sobre minuto. João. Você tem um Falamos minuto. lá, um minuto. Falamos lá sobre João 3:21, dizendo que aqueles que fazem boas obras querem vir para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas. Então, se é uma religiosidade que quer se aproximar de Deus, que quer religar a Deus, que quer vir para Deus, ainda que quem liga o homem a Deus é o Cristo, ela é positiva. Nasceu e morreu. Bebê não aceitou Jesus é salvo? Nasceu e morreu? Não aceitou. Eu acho Ó, que misturou. um bebezinho pequenininho nasceu. Ele Morreu. morreu na sequência. O Espírito Santo Ele vai levou ele para o estar céu. no céu. O Beleza. bebê morreu, o Espírito Santo levou ele para o céu. É uma obra extraordinária de salvação. Última, rapidinho. 10 segundos, vai. Ajudar os irmãos com que o uso das tecnologias é uma obra digna de galardão, com certeza. Quando você cria banner para o pastor, quando você promove o reino por meio das mídias, isso tem galardão, certeza. Glória a Deus. Agora, pastor, vamos orar para que o Vamos. Senhor possa nos dar graça de colocar todo esse aprendizado, tendo o livro e também o nosso curso na plataforma Pleno Louvor Academy. Eu quero agradecer ao pastor por estar aqui, agradecer a todos que estão aqui comigo também e estão me chamando de volta para o meu churrasco. Pai, Eita, obrigado por essa maravilha. live maravilhosa, obrigado por esse tempo, por essa cadeira, por essa Coca-Cola aqui atrás e por todos esses irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.